dos obreiros. Então é para Jesus dar aquele grito de novo, bem grande, bem alto para ele. Glória a Deus! Maravilha! Irmãos, você já está de posse da palavra de Deus? A igreja está bem ligada no espírito de harmonia, isso é bom. Mas eu não desprezo aí a atenção dos obreiros orando e repreendendo as setas contrárias ao fluir do culto, amém? Vocês não estão em pé aí só para esticar as pernas, não. Para entrar no mundo espiritual com nós. Porque eu entro na linha de frente, mas preciso de retaguarda, de intercessão. A bispo, é assim que Deus trabalha, né? Porque o obreiro tem mania que você está pregando, não, senão ele está. O obreiro pentecostal é difícil, irmão. Está entrando no poder. Ele não está sendo pago para entrar no poder, está sendo pago para cobrir o pastor em oração. Né? O crente, o visitante pode ficar no mistério, não tem problema. Agora você que foi chamado para trabalhar, se você não trabalha, você não é abençoado. Então, se pastor, mas tem hora que não dá para conter, então faz os dois, pelo menos aí, né? Recebe, mas ligado no culto, cuidando do bem-estar, orando, repreendendo porque o obreiro bom, ele sente o clima espiritual. Quando ele vê que a batalha está travada, não precisa de pedir, ele já começa a ver o mundo espiritual, onde é que está agindo, quem é, onde está, e começa a orar, né? E assim até Jesus voltar. Eu tenho uma mensagem, não é longa, mas ela é espiritual. Claro que minhas outras mensagens também sempre foram espirituais, mas eu falo que ela tem um peso espiritual muito grande, porque foi dada ao meu coração diretamente do próprio Deus. Geralmente eu medito, separo os tópicos, mas essa palavra Deus falou, não, você vai pregar nesse versículo, eu vou tomar a tua boca, e acabou. Então a gente serve a Deus, então a gente não tem preocupação, confia, né? Se Ele falou que é só fazer o que Ele manda, Ele vai falar. E você vai abrir a sua Bíblia aí, em 1 Samuel. Eu falei que essa mensagem ela é muito espiritual. O crente que é bem ligado vai ficar pegando as referências, porque é profético para o nosso país. 1 Samuel, livro de reinado, livro político da Bíblia, capítulo 17 e versículo 17. Lembrando que nós estamos no dia 7, e eu não preciso falar mais sobre isso. Os que encontraram, digam glória a Deus. Diz assim: e disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um éfa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Eu quero ler aqui também o versículo de número 34. Três representa a divindade, 4 representa os 4 cantos da terra. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. 35. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua
boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Bíblia na cadeira, vamos orar rapidamente. Abra a sua boca comigo. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos e te engrandecemos. Pai, me usa como instrumento nas tuas mãos. Abra o coração e os ouvidos do teu povo para a sua voz. Repreende toda obra contrária, Senhor, não só a esta igreja, mas repreende os principados, as potestades que estão atuando neste país, contra nossas famílias, contra nossas finanças, contra as missões, contra o evangelho, contra os nossos jovens, contra as nossas crianças. Pai, nós levantamos uma bandeira, meu Pai, de vitória contra o exército inimigo nessa noite, e prometemos te dar glória a Deus enquanto o Senhor fala conosco. Aqueles que sentem a presença do Espírito Santo neste lugar, comecem a abrir os seus lábios falando em línguas estranhas, e se não é batizado em outras línguas, começa a dar glória a Deus, porque Deus está levantando um povo diferente nesta noite. Aplauda o Senhor. Fala conosco, Jesus. Amados, nesta noite de ceia, é bom sempre lembrar que, olhando para a mesa, a gente percebe alguém que nos serviu, entregando a sua vida, sofrendo no seu corpo, derramando o seu sangue, sem precisar te perguntar se creríamos ou não, se merecíamos ou não. Ele lutou por nós. Estou falando de Jesus. E antes de entrar no texto bíblico, falando da obediência de Jesus, a sua submissão irrestrita, incondicional a um propósito que é muito maior, ou era muito maior do que os recursos, eu quero dizer para a igreja que você que se denomina cristão, tem que guardar esse valor dentro do teu coração e não pode deixar ele se perder. Eu falo com alguns amigos que gostam de discursar comigo sobre coisas bíblicas, sobre assuntos da atualidade, e uma certa vez eu falei que a gente está vivendo em um mundo relativista, e como é tanta informação, as pessoas estão tão envolvidas no mundo, nós estávamos, eu profetizo, perdendo a identidade da palavra absoluta de Deus. Entrou dentro da nossa mente, do nosso coração, um tal de depende, um tal de não, isso não é pecado, mas Jesus me entende. Isso é relativo, sendo que existe uma verdade absoluta. E nesta verdade, o que é certo, o que é errado é errado. Pastores se suicidaram este ano, e muitos deles não sabiam que os cristãos que eles estavam apacentando não eram os mesmos de 10, 20 anos atrás, porque a sociedade de 20 anos atrás, ela cria na verdade absoluta, ela entendia de unidade na verdade de Deus. Mas essa geração atual, ela veio com o relativismo e a divisão do mundo para dentro da igreja. Substituíram o cristocentrismo pelo humanismo. Eu vivo isso. Tem gente que não está aqui hoje porque pensou que ser membro de igreja é igual ser membro de clube. Como assim, pastor? Se eu sou membro de clube e eu pago uma taxa todo mês, eu posso falar, eu quero essa piscina aquecida, eu quero um conserto no campinho, eu quero uma melhora no capim. Mas na igreja não. Nós somos membros do corpo de Cristo, onde o cabeça é unicamente e exclusivamente Jesus.
E pastor não está aqui para obedecer regalia de crente, regalia de homens, chantagem de dizimistas. Estamos aqui para anunciar o único caminho, a verdade absoluta. Aqui não tem negócio de não fala isso, não posta isso, não gostei disso. Se não gosta, vai embora, a porta está aberta, porque Deus ainda reina nesse altar. Se não presta para ser amigo da verdade, não presta para ser um cristão. Eu tenho amigos que perderam a autoridade porque começaram a deixar essas coisas minarem. Pastor, não faça isso, não prega assim, vai perder ciclano, vai perder dinheiro, a igreja vai ficar vazia. E os negócios do reino é o que? É contrabando, são negociáveis. Deus está levantando Davis. E não se espante em eu dizer que ele é obrigado a achar dentro da igreja evangélica, não. Porque se não tiver aqui, ele vai no candomblé, vai no catolicismo, vai no mundo, vai na boca de fumo e levanta alguém segundo o seu coração. Nós estamos precisando de pessoas segundo o coração de Deus, que tem o caráter de Jesus. Jesus serviu ao propósito inegociável da salvação eterna. E entrando no texto lido agora, capítulo 17, versículo 17, a Bíblia vai falar de Davi, o amado de Deus, o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia falando de Davi, vai dizer que ele tinha uma característica: ele servia os seus irmãos. Note comigo que o pai de Davi, chamado Jessé, desde novo o instrui a ser uma pessoa de caráter. Eu faço um paralelo com o rei que governou antes de Davi, Saul. Saul era formoso, Saul vinha de família rica, Saul tinha muito dinheiro, mas quem era o pai de Saul? Quis, da tribo de Benjamim. O pai de Saul não demonstra uma preocupação em levantar alguém de caráter para liderar. Diferente de Jessé. Aonde eu provo isso? Seu pai perde 2 jumentas, e ele ordena que Saul encontrasse as suas jumentas, mas ele nunca deu nada, nem um centavo para Saul bancar a sua jornada. Quando ele encontra com o profeta, o seu amigo vai ter que dizer: dá alguma coisa para ele, para ver se ele revela onde está a jumenta. E Saul diz: eu não tenho dinheiro, meu pai não me deu, meu pai não me ensinou a dar. Tem uma geração que tem pais ricos, mas não dá para os seus filhos. Eles amam o poder, eles amam as cadeiras, eles têm condições, mas são egoístas. Não se preocupam com o bem dos seus filhos. Agora, Jessé não era tão rico como Saul. Quem está pegando, né? Jessé não tinha dinheiro para fazer propaganda do seu filho. Amacha, calaste.
Mas Jessé ensinou os valores para Davi. Davi, vamos aprender a amar a ovelha, porque tem famílias, Saul, abre aspas e fecha aspas, que não gosta de ovelha. O negócio é manipular e ganhar jumentos, é agrariar jumentos. Mas com Davi é ovelha. Ei, Davi, eu vou te ensinar a amar ovelha. Tem gente pegando o que eu estou pregando aqui. Eleva a sua visão além dessas quatro paredes. Nós não somos o dono do mundo, não temos o rei na barriga. Tem muitos filhos sofrendo nesse Brasil. Nordeste, Sudeste, Norte, Sul, Centro-Oeste. Ovelhas sem pastor, maltratadas por pessoas egoístas, que têm o poder, mas não compartilham do seu poder. Jessé, sem recursos, está ensinando o seu filho a cuidar de ovelhas, e ovelhas doentes, ovelhas mancas, machucadas, malhadas, maltratadas, traumatizadas, violentadas, no seu psicológico, no seu emocional. Davi está aprendendo a lidar com coisas que muitos não queriam. Enquanto seus irmãos estavam na mesa do banquete, Davi estava aprendendo a cuidar de quem não tinha valor. De trás das malhadas, sem recursos, materialmente falando, não tinha muito, mas em questão de caráter, era-lhe acrescido valores importantíssimos para um momento importante na história do seu povo. O texto vai nos mostrar dentro desse capítulo. Se esforça para entender. Se esforça para entender. Que o contexto é que agora os seus irmãos estão no exército de Saul, guerreando pela nação. Porque havia um gigante afrontando a nação. Davi não tinha patente, Davi não tinha nome na lista dos maiorais, mas ele saía para servir os seus irmãos na batalha. Ele levava pão, ele levava grão tostado, e o seu pai dizia: pergunta como estão os seus irmãos, os meus filhos. Deus está levantando alguém que se preocupa com os filhos do pai. Deus está levantando alguém que possa servir os seus irmãos, que não é filho egoísta, que não é filho, oh meu Deus, egocentrismo não pode haver no coração desse filho. Então esse filho está indo e está servindo seus irmãos, está servindo os irmãos na batalha, está levando alimento para aqueles que lutam contra o gigante. Davi nasceu para isso. E ele almeja lutar com aquele gigante, mas ainda era fase de preparação. Uma coisa, quem é escolhido por Deus deve saber: que você nunca deve olhar segundo a vista dos homens. Nunca deve olhar segundo a aparência. Porque
os que têm poder, eles têm aparência, eles têm amigos, eles têm força, mas os Davis têm a promessa de Deus. Os Davis têm a promessa de Deus. E por isso Deus fala: não tema, não olhe segundo a aparência, porque você tem a minha promessa. Davi almeja enfrentar aquele gigante que ninguém tinha coragem, que estava zombando e humilhando a nação. Aí agora, característica de quem é escolhido por Deus: rejeitado pelos seus irmãos. Não, Davi não, Davi é isso, Davi é homofóbico, Davi é racista, Davi não presta. Não, ele não, pode ser Eliabe, Aminadab, Samar. Quando Davi chega, o que você quer aqui, seu moleque? Você não tem dinheiro, você não tem nada. Você veio aqui para ver o mal, você quer fazer o mal, você é maldoso. Você incita ódio. E eu imagino Deus falando para Davi: Davi, fique na minha promessa. Não olhe para os homens. Não olhe para a aparência. Porque todo filho tem a característica do pai. Você discerne se você é filho de Deus ou do diabo pelas características que acompanham a sua vida. Uma vez os judeus disseram para Jesus: nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem as obras do diabo, e ele é vosso pai. Davi não é filho de pai egoísta, que adquire riquezas para si enquanto a nação geme na pobreza. Davi é filho de Deus, é tipo de Jesus, caráter de Jesus, ama ovelha. Porque a gente ficou com esse negócio de se fechar dentro de quatro paredes e dizer: a ovelha é o irmão ciclano, é o diácono fulano. As ovelhas estão aí, nas ruas, nas bocas de fumo, nos hospitais, nos presídios, nas misérias da vida, sofrendo na mão do lobo. E Deus fala: eu tenho que levantar um Davi, porque esse gigante está humilhando, afrontando meu povo, minhas ovelhas. E quando Davi está naquele lugar, ele deseja guerrear, até que ele é indagado, resumidamente falando, a saber se ele tinha condição de lutar com um gigante que tinha 2,80 metros de altura. E esse gigante, todo lutador na época tinha um escudeiro. E o escudeiro ia à frente. Então Davi está aqui nesse momento desejando lutar. Estou sentindo a presença de Deus. E talvez ele dizia: eu não tenho recursos, eu não tenho ninguém que confie e acredite no meu ministério. Característica de quem Deus escolhe: você não vai ver apoio dos homens. Você não vai ver ninguém dizendo: você é de Deus, sua igreja é uma bênção. Ele vai dizer bem claro:
teu servo apacentava ovelhas. Ou seja, eu não cheguei de paraquedas. A minha época de humilhação foi uma preparação. Ele vai dizer que as ovelhas não eram dele, era do pai. Ele livrou as ovelhas do urso. Não vou falar quem é o urso aqui, não posso. Livrou do leão. E a essa altura, ele se torna pajem de armas de Saul. Sabe o que é isso? Saul ia para a guerra, ele levava as armas, ele fabricava as flechas. Todo guerreiro na época de Davi, todo caçador, isso chama de belomância, arte de adivinhação por flechas. Eles usavam um método de fabricação de flechas para acertar a 5 metros, 10 metros, 50 metros, 30 metros. Então não era bagunçado. Se houvesse a caça, o inimigo não pegava qualquer flecha. Pajem, faz uma flecha de 10 metros. O cara tem que se virar para fazer uma flecha que vá a 10 metros. Não pode ser mais nem menos. Olha a responsabilidade de Davi para quem acha que chega no trono de qualquer maneira, roubando, manipulando e comprando os outros. Se chega com história, pesquisa a história e você vai ver quem é Davi e quem não é. Davi aprendeu a preparar flecha de 10 metros, afiada, lança apertada, 10 metros, certeiro. Flecha para 20 metros, flecha para 20 metros. Ele aprendeu a discernir distância. Pessoas levantadas por Deus sabem discernir aonde está o inimigo. Segura. E qual é a força necessária para derrubá-lo? Tem gente que usa força demais, sem precisar. Aí na hora que vem outra batalha, está morto, cansado. Tem gente que usa de menos, não é suficiente. Aí ele volta com 7 piores. Davi está olhando o gigante, mas antes disso vem o escudeiro. Todo grande inimigo da sua vida, ele não vai te enfrentar cara a cara, porque ele sabe que ele vai perder. Pergunta o que ele vai fazer. Não, isso aí vocês não querem ouvir não. Uma palavra dessa, vamos levantar e vamos orar. Tem que perguntar com vontade. Se não responder com vontade, eu paro agora. Pergunta aí o que ele tem que fazer. Ele tem que prestar atenção no escudeiro. Porque o escudeiro vem antes do inimigo para tirar tuas forças, para te distrair, Bispo Vânia. Sabe esse povo que vem trazer besteira? Blá, blá, blá. Escudeiro do diabo. Você está avançando, o gigante está lá sabendo, vou tombar, porque ela é forte. Vou mandar o escudeiro para tirar a força dela, para deixar de olhar para Cristo e ficar se cansando, sem dormir, chorando. Entendeu? Então quando você vai travar uma batalha com um inimigo que está travando algo na sua vida, ele manda escudeiro, uma besteirinha para tirar a tua atenção. Não perca tempo com o escudeiro, seja como Davi. O escudeiro chegou e Davi falou: meu negócio não é com o escudeiro não, é com o gigante mesmo. Pode ficar falando, pode ficar maldizendo o meu povo, pode vir com fofoca, pode vir com o que quiser, não duvida. Meu negócio é matar gigante. Ai, eu estou sentindo a glória. Se o povo ouvisse
Se o povo ouvisse o que Deus fala, o que Deus fala. Aí você pensa, Davi chegou de qualquer jeito, pecou qualquer pedra no seixo. Davi disse, o gigante está a tantos metros. Lembrou das flechas. Tanto de altura. Então, esta é a pedra para essa distância. Se ele avançar, esta é para essa distância. Se ele recuar, não, essa não. É essa mais pesada, é para aquela distância. Aí tem gente que mente, inventa que ele jogou 6 pedras cada uma. Oh, meu Deus do céu. E é isso, irmão, quando eu era novo na fé, eu achava que era massa. Porque eu fui estudar, eu falei, Jesus, quanta besteira. Deus não erra. Davi mediu a distância, a pedra certa. Está lá o caluniado, o rejeitado, mas é filho de Deus, é escolhido por Deus. Só ele pode derrubar o gigante. Filho de Saul egoísta não derruba gigante. Quem prefere jumento do que ovelha não derruba gigante. Só Davi derruba gigante. E Deus levantou um Davi para derrubar esse gigante dessa nação. Corajoso, valente e de caráter. Davi derruba o gigante, consegue conquistas, mas agora Deus fala, Davi, isso é pouco para você, está com fama, é pajem de armas do rei, mas o negócio, Davi, que eu tenho para ti é maior. Como assim? A cadeira será tua. Só 2, 3 entende o que Deus está nos dando, né? Vou repetir, Davi, a cadeira vai ser tua. Davi aceita a vontade de Deus, é perseguido por isso. Acontece algo triste, mas que vai nos ensinar a aprender hoje a discernir quem são os líderes segundo o coração de Deus e quem são os impostores. Eu quero terminar essa passagem com 1 Samuel, eu estou terminando, capítulo 31, versículo 4, Saul está guerreando, e os inimigos estão prevalecendo. Então disse Saul ao seu pajem de armas, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo pois o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Quero dizer para você que o líder segundo o coração de Deus, ele deseja chegar onde Deus quer colocá-lo. Ele não é covarde. Porque se o líder é covarde, ele termina os seus dias em desgraça, em vergonha. Se Davi recusasse a chamada de governar aquela nação, seria ele que iria matar Saul.
Porque Saul disse para o seu pajem de armas: me mate. E Deus fala para nós também, você, se Deus tem algo na sua vida, não fique se limitando, não, isso aqui está bom. Quem é conformado vira comida de lobo. Sabe por que a igreja brasileira é escrava? Nos Estados Unidos você paga 6% de imposto no produto e tem retorno. Educação, escola, segurança. Aqui você paga 40%, 50% de imposto e não tem retorno. Seus filhos são roubados, saqueados, humilhados. E muita gente ainda aplaude o opressor. E Deus está falando: saia do conformismo. Aprenda com Davi. Se o país está gemendo, se as ovelhas estão gemendo, eu, você, o nosso Davi, não podemos ficar parado dizendo: estou orando, estou intercedendo. Isso é conversa de gente conformada, com um fim desgraçado, sem glória, sem unção, sem história. Porque o verdadeiro escolhido de Deus, ele vai sentar na cadeira que Deus prepara para ele. Ele sonha chegar além, ele quer ir mais longe, porque os seus dias terminam com a glória de Deus exaltando na terra. Você não nasceu para ficar sendo perseguido, humilhado e terminar humilhado, não. Você começa perseguido, desacreditado, mas termina exaltado, honrado, glorificado, com uma coroa na cabeça. Ser de Jesus não é ser capacho, não. Não é ser omisso, não. Jesus é rei, é lutador, é defensor dos seus irmãos. Se coloque de pé. Quer um futuro melhor? Quer uma igreja melhor? Vai ter que aprender a lutar com os irmãos. Vai ter que se expor. Não pode ficar com medo. Tem que ir para cima. Tem que ajudar as ovelhas que estão sofrendo. Tem que aprender a derrubar gigante. Porque se você não tem uma cidade, uma sociedade para te seguir, pelo menos uma família você tem, para você dar exemplo para eles, para você cuidar deles. O caráter de pessoas levantadas por Deus é ser como Davi. Você ama ovelha? Você ama os seus irmãos? Você luta por eles? Você tem raiva de gigante? Eu tenho, irmão. Tenho raiva de gigante, de zombador. Se você tem isso no teu coração, você é um Davi de Deus. Depois das tuas batalhas, um trono te espera. Uma honra de Deus, uma coroa de glória te espera. Levanta a mão e glorifica a Deus por isso e recebe essa palavra. Marcha, Davi. Lute. Ame. Enfrente o mal. Porque Deus é que fez a promessa. Queria que os ministros viessem comigo agora, para a gente entrar na ceia do Senhor. Graças a Deus que hoje tem aí a membra aí, a Andréia, né, que vai cear pela primeira vez conosco. Estenda a mão para cá. Deus falou para mim: aqueles que eu quero que entendam vão entender. Porque eu vou usar quem eu quero da maneira que eu quero.
E aqueles que eu escolhi, essa noite eu estou despertando um sentimento diferente no coração. Pessoas vão se incomodar com a prostração a partir de hoje, com a covardia, com medo, e vão se tornar guerreiros valentes em prol do Evangelho. Sabe o que eu preguei aqui? Porque o capeta ensinou para a igreja brasileira que você tem que ser feliz só no céu, e aqui você tem que ser escravo do diabo. E eu vim aqui despregar essa mentira. Você tem que conquistar e ser abençoado aqui na terra e no céu. Isso é pela obediência. O pessoal fala muito da guerra ideológica que estamos vivendo, vitimizando os pecadores, né? Dizendo que tudo é normal, coitado. Mas eu vim dizer para você que Deus quer te honrar nessa terra antes de você ir para o céu. Jesus disse sobre vida abundante. Você não pode dizer que Jesus dá vida abundante se você vive o resto. Se você vive oprimido, se você vive na miséria, nas migalhas. Você não pode proclamar isso. Você seria um mentiroso. E está entendendo? Diga glória a Deus. Então você tem que começar a entender isso, que você pode lutar pelas promessas de Deus. Pode guerrear por elas e elas vão acontecer. Elas vão se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá. Jesus não morreu em vão. Ele quer te dar qualidade de vida espiritual, mas também física, financeira, familiar. Vida abundante. Ele nos serviu dando a sua própria vida, e nós estamos servindo uns aos outros aqui. Quando estamos servindo a ceia, participando da ceia, nós estamos dizendo: eu tenho um dever de servir o meu irmão. Eu tenho um dever de ser útil na vida de alguém. Mãos estendidas. Deus está renovando forças aqui. Senhor, nós apresentamos o pão que representa o teu corpo oferecido na cruz. Oramos pelo vinho que representa o teu sangue derramado. O Senhor amou, o Senhor serviu, o Senhor se deu, o Senhor enfrentou o sistema da época, o Senhor enfrentou os corruptos da época, pelo bem das ovelhas. E aqueles que participam desse pão vão ter o mesmo sentimento. Não vão conseguir ficar calados vendo seu irmão caindo, desviando, morrendo. Levanta uma igreja verdadeira hoje aqui, Senhor. Quebra essa crise de identidade. Estabelece o teu reino nos corações e nas mentes. Dá visão de águia, dá entendimento espiritual, para que o diabo caia por terra, que o gigante caia e a gente avance vitorioso. A terra é nossa. O melhor dessa terra é meu e seu. Acredite nisso. Honre o Pai. Honre o Pai como Davi honrou o Pai. Faça a vontade do Pai. Era sobre essa. E vocês podem servir a ceia nesse momento. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas. Ouça a tua voz. Irmão, trocar, cuidado, vocês não se baterem, gente. Troque o cálice um com os outros essa noite. Amém? Vamos fazer diferente.
Porque quando você dobra o seu joelho sozinho, você está mostrando individualista, egoísta. Deus não tem negócio com indivíduo, Deus tem negócio com família, com corpo, com irmãos. Então toca o cálice com seu irmão nessa noite. Para nós o caminho para ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Troca o cálice, diga que você está com ele. Diga que você ama ele. Lava os pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Receba do sangue, do corpo, das características do Pai, feitos como amigos de Deus. Toca o cálice. Unidade, verdade. Nós somos ovelhas do Pai. Nós somos ovelhas, irmãos, do mesmo aprisco, somente pelo sangue, do mesmo aprisco, do reino de Deus. Os pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos pelo amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre. Você está aí ligado com Deus? O Espírito Santo me mandou falar algo muito importante, que Ele está quebrando no nosso meio o individualismo. A gente quer se dar bem, quer ter dinheiro, quer eu isso, eu aquilo. Isso estava enfraquecendo. A tua força é a unidade com o seu irmão. Pessoas estão deixando de estar no culto para estar trabalhando sem precisar. Estão perdendo a batalha. Abaixa um pouquinho que isso aqui é importante. Isso aqui na IPMA a gente sofreu com isso. Isso tem que ser quebrado. Entrou um negócio de o pastor tem que profetizar para mim, senão o culto não foi bom. Egoísmo. A palavra fala com todos os irmãos. Quem não é egoísta ama a palavra. Por quê? Porque a palavra que falou com você falou com seu irmão. Mas egoísta quer profecia para ele, mão na cabeça toda hora. Tem que acabar isso, bispa. Tem que fazer isso quando Deus manda, mas não quando o homem quer, como motivo para continuar na igreja.
Deus mandar é uma coisa, agora você querer isso como regra. Fala dentro do seu coração: Deus, me ajuda a me preocupar mais com o meu irmão, com a sua obra. Fala, pode falar para você mesmo, com os meus líderes, com a causa do Evangelho. Esse mundo é um anonimato, esse mundo egoísta, ele traz doença, sofrimento. Você tem que derrubar gigante. Davi foi para cima, mas tinha um povo junto. Tinha um exército junto, tinha uma nação orando, um exército lutando. A igreja tem que governar junto o rumo do país. Davi, quando sentou na cadeira, ele tinha sacerdotes para aconselhar. Você tem que aconselhar o caminho correto, tem que pregar o Evangelho. E essa mesa, olha que a mesa não tem um pedaço de pão e um cálice de vinho. Ela tem vários pedaços de pão e vários cálices de vinho. Olha como é que Deus pensa em todos. Já viu as profecias da Bíblia? Não é para uma pessoa, é para nações. É para povos, é para família. Olha o tanto que Deus é altruísta, como Deus ama todos. E a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Estamos com a mente do mundo, dizendo que cremos na palavra, e Deus vai quebrar isso. Eu poderia ter seguido meus sonhos, viver minha vida, estar realizado, mas que adianta eu ser infeliz? E eu tive uma escolha. Aí eu falei: Deus, recusar os meus para aceitar o seu e ficar e viver unido com os meus irmãos é muito melhor. Porque eu sozinho, quando o diabo vinha, eu não dou conta, mas unido. Isso pode ser chamado de inteligência. E você é inteligente. Una. E deixa Deus te abençoar. Nesse momento vamos participar da ceia, amém? Oh, louvado seja o Senhor. Os obreiros participem, a igreja participe. Você não vai ser mais o mesmo. O poder de Deus está trabalhando em você. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue receba a vida, seu lugar é aqui dentro, você é forte aqui dentro, você é forte unido com seus irmãos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Alvo mais. glória a Deus. Equipe de louvor, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Pode cear, amém. Pode agradecer. Graças a Deus. Aplaudo o Senhor. Já terminando.
Igreja, aplauda o Senhor Jesus, amém? Diga assim, eu sou ovelha do Pai, diga. E eu me sinto bem no aprisco, fala, com as outras ovelhas. Olha para o lado aí, vê se acha alguma ovelha aí. Tem ovelha branca, ovelha mais escurinha, ovelha com queixo maior, com queixo menor, ovelha da lã mais lisinha, da lã mais durinha, ovelha magrinha, ovelha mais gordinha, é tudo ovelha, ovelha piquititinha, ovelha grande, ovelha braba, ovelha sonolenta, tem tudo que é tipo de ovelha, ovelha zen, ovelha ligada, mas é tudo ovelha, são todos ovelhas, amém? Ovelha que dá mais trabalho, que dá menos, mas é tudo ovelha, irmão. E Deus renovou gente aqui, tá? O mundo estava querendo te tirar, e Deus te fortaleceu, tirar da unidade, não deixa não.